A paz do Senhor a todos os irmãos, eu sou o pastor Anderson Nunes, terceiro coordenador geral da EBD e também coordenador do SECOM. Eu quero agradecer aqui o pastor Sérgio Melfior, nosso pastor presidente, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para gravar mais uma pré-aula. E também pastor Josias Rosa, o nosso coordenador geral da EBD. Hoje estaremos gravando a pré-aula da lição número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Texto áureo: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, versículo 5 e o 6. Verdade prática: Deus derramou um grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Leitura bíblica em classe. Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebesse já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Introdução: a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual desse país, de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia. Proclamação do Evangelho, manifestações do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. Tópico 1. O movimento de Atos se repete no Brasil. Ponto 1. Pentecoste entre os salvos. O texto da leitura bíblica em classe vai nos contar que Paulo, ele chega à cidade de Éfeso, no capítulo 19, ele já deu início à sua terceira viagem missionária, e agora ele chega à cidade de Éfeso, ele está passando pelas partes superiores, regiões superiores que correspondem aqui ao interior da Ásia, e ele chega a Éfeso e ali ele encontra 12 discípulos, e ele faz a seguinte pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E aqui nesse texto em que lemos, há três coisas distintas que vamos ver hoje. Primeira delas, a conversão, a experiência da regeneração, quando o Espírito Santo passa a habitar no coração do homem. Ele é selado com o Espírito Santo. Dentre as maravilhas da graça que acontece de maneira instantânea na vida do homem, uma delas é o selo com o Espírito Santo. O seu coração passa a ser morada do Espírito Santo. Ponto. Esses homens já haviam tido esta experiência. Eles eram batizados no batismo de João, que, veja os senhores, que esse batismo, ele não tem as prerrogativas do batismo cristão, porque ele não inseria a igreja e nem ao corpo de Cristo. A pessoa se batizava reconhecendo os seus pecados.
Temos também aqui em evidência o batismo cristão, o qual esses 12 homens agora Paulo vai batizar. O batismo cristão que tem prerrogativas, que são elas, estão lá no versículo da grande comissão, em Mateus capítulo 28, versículo 19, ide e ensinai, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a prerrogativa do batismo cristão. E agora esses homens vão ser batizados com o batismo cristão conforme Jesus ensinou. E também outra prerrogativa importante, Marcos capítulo 16, versículo 16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Primeiro tem que crer na pessoa de Jesus. E essa é uma prerrogativa muito importante e esses 12 vão ter esse acesso através da pessoa de Paulo. Primeiro eles são batizados em águas. E veja que ele pergunta, vocês conhecem o Espírito Santo, já receberam o Espírito Santo? É até um paradoxo dizer que eles não conheciam o Espírito Santo. Aqui não está falando da pessoa do Espírito Santo, mas sim do batismo no Espírito Santo, que é como vai terminar essa narrativa, Paulo impondo as mãos e eles recebendo o batismo no Espírito Santo. O que está aqui em voga é o batismo no Espírito Santo. É impossível alguém que foi discípulo de João Batista não ter ouvido a respeito do Espírito Santo, tendo em vista que o Velho Testamento fala da pessoa do Espírito Santo. Então, o que eles estão falando que ainda não ouviram é que as promessas a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre os homens, profetizado por Joel no capítulo 2 do livro que leva o seu nome, e outros textos veterotestamentários que vão falar a respeito do derramamento do Espírito, isso eles ainda não sabiam, apesar de já ter passado 25 anos do Pentecoste, que Lucas deixou registrado em Atos 2. Esses homens ainda não sabiam. Primeiro, eles são batizados em águas. E depois, nós vamos ver que Paulo impõe as mãos e eles então recebem o batismo no Espírito Santo. Com a evidência inicial, como ensina a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Com a evidência inicial em falar em línguas estranhas. E ainda começam a profetizar, recebendo, portanto, também o dom de profecias. Então veja que isso é muito importante entender que esse texto há três coisas distintas: conversão, o ato da regeneração, batismo em águas e o batismo no Espírito Santo. Está no texto e não tem como tirar do texto e alguém dizer não. A experiência da conversão é a mesma do batismo no Espírito Santo. Isso não é verdade. Está aqui distinto, são coisas antagônicas, diferentes. A conversão é uma experiência, o batismo no Espírito Santo é posterior. Ponto 2, a plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. Experiência de salvação, como já falamos, e o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. E tendo a evidência inicial em falar em línguas estranhas. Então, são duas coisas distintas, o ato, a experiência da regeneração, quando o homem passa a ser morada do Espírito Santo, e o batismo no Espírito Santo. Tanto esses discípulos, como também os discípulos que estavam no cenáculo aguardando a descida do Espírito Santo em Atos 2, esse derramamento do Espírito Santo sobre eles, essa imersão no Espírito, esse avivamento que o Novo Testamento vai trazer, diferente do Antigo, agora com o Espírito Santo no meio deles, promessa de Jesus, nós vemos que estes que estavam lá no cenáculo, como esses 12 homens aqui lá em Éfeso, já haviam tido a experiência da salvação. Os discípulos haviam
sido regenerados, andaram com Jesus, ouviram Jesus pregar, então não tem como dizer que eles não tinham tido essa experiência, a experiência da conversão, da regeneração, quando o seu coração passa a ser morada do Espírito Santo. Agora, é uma segunda experiência que eles vão ter em Atos 2, que é o batismo no Espírito Santo. E o texto é enfático, tanto em Atos 2 como aqui em Atos 19, que eles falaram em outras línguas. E aqui eu passo a registrar que Paulo impõe as mãos e eles começam a falar em outras línguas. Paulo é o homem mais culto do Novo Testamento. É categórico isso, que Moisés é o homem mais culto do Velho Testamento, e Paulo é o homem mais culto do Novo Testamento, um homem intelectual, falava várias línguas, conhecia a lei como ninguém, mas ele, como doutor, um homem cheio do Espírito Santo. Aqui está a importância de seguir o conselho do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento. Um doutor que impõe as mãos e pessoas recebem o batismo no Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 14, esse mesmo doutor impõe as mãos e um coxo é curado instantaneamente. Ele fala, levanta-te, e o homem se levanta. E nós vamos ver também outros textos, como 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, que Paulo falando a respeito das línguas estranhas, ele vai dizer, eu dou graças a Deus que falo mais línguas estranhas que todos vocês. Um doutor que falava em línguas estranhas. Porque isso não é um paradoxo, pode ter conhecimento e ainda pode ser cheio do poder de Deus, porque a atualidade do uso dos dons é real, é bíblica, é para nós, é tanto para o doutor como para o indouto, é para todos os membros da igreja de Cristo. E também nós vemos que lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, nós vamos ver Paulo falando a respeito de visões, revelações que ele teve, e culminando nem um arrebatamento, ele vai fazer uso da terceira pessoa, dizendo, não, um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi até o terceiro céu. Um doutor que tinha arrebatamentos, um homem cheio do poder de Deus, um homem culto, mas cheio do poder de Deus, porque não é um paradoxo, pode ter o conhecimento e temos que prosseguir, temos que ter, como temos aqui em nossa igreja, muitos doutores, mestres, homens cheios do poder de Deus, como Paulo. E vemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que o ministério de Paulo, esse doutor, era marcado por prodígios, sinais e maravilhas. O poder de Deus, realmente, nunca é exagero afirmar novamente que nós somos continuistas. Nós cremos na continuidade do uso dos dons. Os mesmos dons que foram distribuídos entre a igreja primitiva, o batismo no Espírito Santo que os nossos irmãos receberam em Atos 2, ainda estão em evidência. Pessoas de todas as épocas foram cheios do Espírito Santo. Apesar de alguns não ter acessado esse benefício que o Espírito Santo lhes dava, isso não quer dizer que ele não estava disponível, ele sempre esteve disponível à igreja de Cristo na terra. Nós não somos cessacionistas, que crê que os dons eram restritos à era apostólica, mas nós somos continuistas e cremos que os dons são realmente atuais. Eles são o batismo no Espírito Santo, profecia, cura divina, dentre outros dons, eles são atuais e são para a igreja contemporânea. Ponto 3, chamados por Deus. Aqui, nesse ponto, agora a lição, ela passa a narrar
a história de um grande avivamento no Brasil. Nós falamos semana passada a respeito do avivamento no mundo e a chegada do movimento pentecostal, começando em 1900, sendo percussor do movimento pentecostal, o pastor Charles Fox Parham, na cidade de Topek, quando eles têm uma experiência pentecostal com o batismo no Espírito Santo em 1901, em sua escola, no 1º de janeiro de 1901. Agora, em 1906, na Rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia. Esta data marca o início do movimento pentecostal no mundo, com o pastor William Joseph Seymour. E isto influenciou vários movimentos e igrejas que foram abertas, fundadas, influenciadas pelo movimento da Rua Azusa. E esse movimento pentecostal, ele se alastrou pelo mundo. E dali, de Los Angeles, um pastor chamado William Durham, que recebeu o batismo no Espírito Santo ali na Rua Azusa, agora volta para a sua igreja em Chicago, a primeira igreja batista em Chicago. E ali em sua igreja, 2 jovens suecos, que não se conheciam até então, mas vão se conhecer ali em Chicago, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eles recebem o batismo no Espírito Santo também na igreja desse pastor William Durham, conhecem através dele essa verdade pentecostal, e ali os dois se conhecem e começam a ver que os dois tinham uma chamada para um país diferente, povos diferentes, e começam a conversar. E pastor Gunnar Wingre assume uma igreja em uma das reuniões de orações, em uma casa de um irmão. Eles têm uma revelação, alguém tem uma revelação e diz que eles seriam enviados, Daniel Berg e Gunnar Wingre, para um lugar chamado Pará. Eles nunca ouviram falar nessa cidade, mas eles vão para a biblioteca da cidade e veem que é um estado do norte do Brasil. E então começam a se preparar, porque Deus estava enviando eles para o Brasil, para o estado do Pará. E eles então, Deus vai fazer coisas maravilhosas. E até indico aqui esta obra do pastor Emílio Conde, História das Assembleias de Deus no Brasil, que vai contar toda essa história a respeito da fundação, de como chegou no Brasil, vindo dos Estados Unidos, esses 2 missionários suecos da Igreja Batista, e vieram para o Brasil, trazendo então este movimento pentecostal. Vários milagres aconteceram, até na hora de entrar no barco, não tinham os $90 para entrar no barco, fazer a viagem de Nova York até Belém do Pará, e um irmão chega com o envelope e diz que Deus mandou trazer a ele, dar para ele, encontra ele, fica espantado em encontrar ele que estava em Chicago, agora estava já ali em Nova York, entrega a ele a quantia exata para esta viagem. Chegam a Belém do Pará, sem falar a língua, sem conhecer a língua, sem conhecer ninguém, se assentam no banco de uma praça. E ali, segundo os relatos locais, a primeira refeição foi manga, porque até hoje tem muita manga ali nesta praça, em Belém do Pará. E uma família que viera com eles ali de Nova York, de barco, que falava inglês, os levaram para o hotel e ali chamaram um pastor local e logo já indicaram eles para a igreja a qual eles pertenciam, que era a Igreja Batista. E ali começam então a viver no porão daquela igreja. Mas esses homens, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles estavam cheios do poder de Deus. É impossível alguém cheio do poder de Deus falar alguma coisa de Deus e as manifestações do Espírito Santo não acontecerem em suas vidas. E enquanto eles pregavam as verdades pentecostais que aprenderam ali nos Estados Unidos. E um grande movimento aconteceu dentro da Igreja Batista, ali
em Belém do Pará. Culminando que eles ensinando a respeito do batismo no Espírito Santo, uma irmã chamada Celina Buquerque, em sua casa, 1h da manhã, recebeu o batismo no Espírito Santo e começou a falar em novas línguas. E outros também foram recebendo. E então, um seminarista, alguém que ainda não era um pastor formado, que estava tomando conta daquela igreja, chamado Adriano Nobre, faz uma reunião para combater o que ele chamava de heresia, mas é bíblico. O poder de Deus, o batismo do Espírito Santo, ele é bíblico. E vemos que ali, naquela reunião, ele pede para essas pessoas se retirarem da igreja. Alguns vão falar de 17 pessoas, mais crianças, 17 membros, mais crianças, filhos que ainda não eram membros. Outros falam de 19, aqui o comentarista vai falar de 9. Mas, em suma, um grupo saiu. E no dia 18 de junho de 1911, começaram a fazer culto na casa da irmã Celina Albuquerque, e muitos foram recebendo o batismo no Espírito Santo. Esse movimento vai trazer o mesmo nome da igreja do pastor William José Seymour, lá da Rua Azusa, na Califórnia, em Los Angeles. Movimento da missão da fé apostólica. E posterior, conseguiram um prédio próprio, no dia 11 de maio de 1918, e então passa a se chamar Assembleia de Deus. Esta igreja, que a Assembleia de Deus era o nome dado ao movimento pentecostal nos Estados Unidos. Então agora, esta igreja, ela foi chamada por esse nome, tendo, portanto, a sua fundação em 18 de junho de 1911. Ponto 2, aqui, tópico 2, o nascimento de um novo movimento. Agora, através dessa igreja, uma pregação pentecostal toma conta dos púlpitos da igreja, que se inicia lá na casa da irmã Celina de Albuquerque. E esta pregação de avivamento pentecostal trouxe realmente um grande avivamento à cidade de Belém do Pará. Ponto 2, crescimento e perseguição. Nesse livro, nós vamos ver que o crescimento foi impactante, começando em Belém do Pará, depois avançando para Amazonas, Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, em Petrópolis, com o pastor Gunnar Vingre, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, na Vila Carrão, com o pastor Daniel Berg, que posterior depois essa igreja foi mudada para o bairro Belenzinho. Paraná, Santa Catarina, coisa maravilhosa. Chegando então em terras catarinenses a verdade pentecostal através de um homem chamado André Bernardino, que os irmãos conhecem bem a história. Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Goiás. E assim a igreja não parou mais. E a igreja foi crescendo e se alastrando, e ninguém podia parar o crescimento e o poder de Deus no meio destas pessoas. Ali, realmente, milagres aconteciam. Mas o ponto 2 vai falar de crescimento e perseguição. E realmente teve muita perseguição, apedrejamentos, igrejas apedrejadas, pessoas apedrejadas, ameaças, perseguições, calúnias, agressões físicas, delações, tanto nos cultos, nas liturgias, como em batismos e cultos ao ar livre. E realmente a igreja foi perseguida, mas nada podia parar o crescimento da igreja. Como disse Jesus em Mateus capítulo 16, falando ali com Pedro,
dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E esta igreja foi crescendo e se torna esta igreja a qual nós conhecemos hoje, uma igreja que não para de crescer, porque temos realmente um diferencial: o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, e nada pode mudar isso. A igreja Assembleia de Deus, ela é uma igreja pentecostal, queira você ou não, ela é uma igreja pentecostal, e não podemos perder a nossa identidade pentecostal. Os cultos são iguais, se iniciam como no tempo de Daniel Berg e Gunnar Wingre, oração de joelhos, e o poder de Deus no meio do povo, louvor, adoração, hinos congregacionais, dando ênfase à palavra de Deus, que é uma palavra bíblica, vindo dos céus para o coração do povo. E isso traz na igreja um grande avivamento, e nós vemos que isso tem acontecido em todo o mundo, no Brasil e também em Santa Catarina, em especial na nossa Joinville, na Iádio, que está vivendo um grande avivamento. E vemos aqui no ponto 3, curas divinas. Houve muitas curas no meio dos membros. Há relatos aqui nesse livro, a qual já citei, de muitas curas, até mesmo com o pastor Gunnar Wingre, Daniel Berg e assim por diante, muitas curas. Até posso citar uma de Daniel Berg, que um dia ele estava no leito, enfermo, uma enfermidade terrível, e achava que realmente estava próximo da morte, mas ao ser visitado, ele compôs um hino. Ele começou, ao quem estava visitando, ele ali começou a cantar um hino, o hino 84. Não perturbeis o coração, credes em Deus, também em mim. E começaram a cantar, e aquele homem foi curado, Daniel Berg. Gunnar Wingre foi curado, e dentre tantas outras curas milagrosas que temos relatos de pessoas que foram curadas, cegos que enxergaram, pessoas paralíticas que andaram, e assim por diante. Vemos que a nossa igreja, a cura divina não é algo de uma igreja aí que diz: nós somos detentores do título da igreja que tem o ministério da cura. Não. As igrejas pentecostais, desde o início do século, porque o Brasil foi marcado com 3 ondas do movimento pentecostal, segundo Paul Freston. A primeira onda se chama as igrejas históricas, das quais a Igreja Assembleia de Deus é a principal, a mais numerosa, e vemos que as curas estavam no meio da igreja pentecostal, das igrejas pentecostais. Depois a segunda onda, na década de 50 e 60, as igrejas de cura, culminando aí no final da década de 70, as igrejas neopentecostais, que não são como as igrejas pentecostais, têm algumas diferenças gritantes, são movimentos antagônicos, diferentes, porque o movimento pentecostal é pautado na palavra de Deus, e cremos que todo avivamento ele vem pela palavra de Deus. Tópico 3, a expansão do avivamento pentecostal, um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais e assim por diante. Esse modelo centrífugo, que era diferente das igrejas tradicionais que já tinham no Brasil, metodista, batista, presbiteriana e assim por diante, ele começa diferente, que as pessoas vinham à igreja para ouvir a palavra. Agora a igreja pentecostal, ela é o contrário, é centrífugo, de dentro para fora. A igreja saía para fora
para buscar, cumprindo o ídolo de Cristo, buscando as pessoas pelos caminhos, pelas ruas, praças, hospitais e assim por diante. E veja que sem esta burocracia e exigências das igrejas tradicionais, que precisavam uma grande catedral no centro, com uma torre, escadarias que chegavam até a igreja, um templo grande, majestoso, com pastores formados na faculdade, teologia e assim por diante. Não que somos contra, somos a favor do estudo, mas no início, e como acontece ainda hoje, os trabalhos eram abertos em casas. Os irmãos abriam as portas da casa. E ali um irmão novo convertido que havia aceitado a fé e estava cheio do Espírito Santo, não tinha formação teológica, nada disso, não era uma catedral, era uma casa, mas aquela pessoa começava ali então a fazer cultos e pessoas iam se achegando e logo era uma igreja e a igreja direcionava então um presbítero, um homem abalizado na palavra para tomar conta daquele ponto de pregação que agora se tornou uma igreja. Então esse crescimento centrífugo até hoje, a nossa igreja trabalha assim, com pontos de pregações, pregando em todos os lugares. E isto é maravilhoso, é uma característica da igreja pentecostal, uma característica da igreja Assembleia de Deus. Um crescimento acentuado. Ninguém pode falar nada contra a respeito disso. É evidente que a igreja Assembleia de Deus tem um crescimento extraordinário e continua crescendo, e o segredo é pregar a genuína palavra de Deus e a movimentação do Espírito Santo no meio dela. Isso é evidente em nosso meio e também nas outras igrejas pentecostais que seguem o mesmo padrão de liturgia, pregação, evangelismo, e nós também trabalhamos bastante a área do evangelismo e discipulado, cuidando dos novos convertidos e esses permanecendo na igreja. Esse crescimento acentuado que hoje eu vou falar dos dados do que eu sei que é a nossa igreja, a Assembleia de Deus. A nossa igreja hoje tem no mundo 64 milhões de membros. A igreja, a Assembleia de Deus em todo o mundo, 64 milhões de membros. E no Brasil, no censo 2021, nós tínhamos 22,5 milhões de membros da Assembleia de Deus. Sendo, portanto, isso não é eu que estou dizendo, são as fontes, e estas são verídicas, que a igreja Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do mundo e também a maior igreja pentecostal e evangélica do Brasil. E você pertence a esse povo, e você pertence a esse grande avivamento que chegou no Brasil em 1911, apesar de eles terem chegado em 1910, Daniel Berg, Gunnar Wien, com a chama pentecostal lá da Rua Azusa. A igreja foi fundada no dia 18 de junho de 1911 e vemos que esse movimento se alastrou pelo Brasil, chegou em Joinville e hoje estamos vivendo um grande avivamento. Mas será que estamos vivendo o avivamento? Se você está vendo aí em sua igreja, alma se convertendo, quebrantamento de espírito, confissão de pecado, retorno às primeiras obras, uma vida devocional, de oração, leitura da palavra e a movimentação do Espírito Santo, trazendo no meio do povo dons, batismo no Espírito Santo, cura divina, dentre outras coisas que a Bíblia nos ensina. Você está vivendo, sim, um avivamento. A sua igreja está vivendo um avivamento. E a igreja IADIO, a Assembleia de Deus aqui em Joinville, está vivendo um grande avivamento. E a temática deste ano é chamados para servir, que esta é uma característica pentecostal, servir.
que nós possamos continuar mantendo a chama acesa, a chama do Espírito Santo, e que nada apague em você esta chama, e continue tendo esta identidade, uma identidade pentecostal, um crente que ora, lê a Bíblia e busca o batismo no Espírito Santo. E aqui um conselho a você, você que ainda não é batizado no Espírito Santo, que ainda não tem esse dom maravilhoso, que ainda não foi batizado no Espírito Santo, busque. Quando houver oração, vá à frente e receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa do Pai. Jesus é quem batiza e Ele quer te batizar. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu quero aqui agradecer a todos alunos, professores da nossa EBD em toda Joinville. Que Deus possa abençoar a sua aula, professor. Eu tenho certeza que Deus vai lhe usar muito. Deixando o meu agradecimento aqui ao pastor Sérgio Melfior, nosso pastor, presidente, incentivador da nossa EBD. Todos os domingos nós temos a nossa EBD e nunca ela é cancelada. Então nós temos um incentivo maravilhoso à nossa EBD. Seja aluno da nossa EBD. Agradecendo também ao pastor Josias Rosa, o nosso coordenador geral da nossa EBD. Também pastor Lesércio Fagundes, pastor Ivaldo, que fazem parte da diretoria do nosso departamento aí do ensino, a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, o meu abraço a todos, no nome de Jesus.